Boa tarde, quinto ano. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de português, nós vamos ver alguns sinais de pontuação. Tá? A gente tem que lembrar que os sinais de pontuação são extremamente importantes na construção de um texto escrito, porque ele ajuda a reproduzir as pausas, a marcar a entonação, a criar os efeitos de sentido em relação ao que será apresentado. Por fim, são elementos que nada falam, seriam representados pela forma de falar e de se expressar. Então, vamos entender um pouquinho agora de cada pontuação que a gente vai ver hoje. Então, o primeiro deles, e o muito usado aí é o ponto final, que ele é usado para encerrar frases, tá? Em que se declara algo de forma positiva ou negativa, tá? Então, quando eu falo negativamente colocando um ponto final, eu tenho uma declarativa negativa, e quando eu falo positivamente, eu tenho uma declarativa positiva ou afirmativa. Então, por exemplo, o escritor terminou aquele livro de mini-contos. Ponto. Então, eu encerrei a frase, declarei o que eu queria falar e pontuei com ponto final. Aquele conto popular não convenceu os leitores. Aqui eu tenho uma declarativa negativa pelo fato de apresentar a palavrinha não e também encerrei a frase pontuando com o ponto final. Então, esse é o ponto final que serve aí para declarar algo, de forma positiva ou negativa. A vírgula, gente, serve para indicar uma pequena pausa na leitura. Ela tem várias funções. Uma delas é a pausa na leitura. Também serve para separar elementos em uma frase, para separar o nome do lugar na escrita de datas e outros usos que nós vamos ver depois. Então, o escritor terminou o livro, mas não publicou. Então, aqui nós temos uma vírgula dando uma pausa na frase. Gosto de ler contos de aventura, de terror, de ficção e contos populares. Então, aqui já está separando elementos. E Guaratuba, 31 de dezembro de 2018. E aqui eu estou separando o nome do lugar e a data. Tá? Então, a vírgula tem outras funções que a gente vai ver mais para frente. Depois nós temos aqui o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, gente, indica uma pausa maior que a vírgula, mas sem indicar o fim de uma frase. Então, ele é um sinal intermediário entre a vírgula e o ponto final. Então, Pedro gosta de ler, ponto e vírgula. Ana, de ouvir música. Então, vocês podem notar que eu não pausei, eu não terminei a frase. Sim, dei uma pausa maior, mas dei continuidade à minha frase. Os dois pontos indicam a fala de um personagem e também pode anteceder a uma explicação ou a uma enumeração de elementos. Vamos observar aqui. Patrícia disse, dois pontos, preciso comprar aquele livro. Então, aqui está indicando a fala de um personagem, Só desejo isto, dois pontos, que você seja muito feliz. E foi à livraria e comprou, dois pontos, caneta, vírgula, lápis, vírgula, borracha e apontador. Tá? Então, os dois pontos indicam aí a fala de um personagem, mas também pode anteceder uma explicação, como aqui no último caso. Então, gente, além desses sinais que nós vimos aí anteriormente, que eles são essenciais, existem outros que também podem auxiliar na produção de sentido de um texto, na hora da escrita. Então, são reticências, que são aqueles 3 pontinhos, e são usados para indicar a suspensão da fala, deixando no ar o que a pessoa queria falar, o que seria o final de uma declaração. Além disso, são usados para expressão de dúvidas, sentimentos, desânimo. Naquele momento, o protagonista chegou e 3 pontinhos, as reticências, e aí suspendemos aí o pensamento. A gente não sabe o que ia acontecer, Ficou aí no ar. Ele não conseguiu reticências, apesar de ter tentado muito, tá? Então, vocês podem notar aí que expressou aqui uma dúvida, um sentimento, A gente não soube entender o que foi que ele queria dizer. Então, para isso também serve as reticências. Depois nós temos o travessão, que é esse tracinho aqui, e ele é usado no início de cada fala, no discurso direto, além também de separar ou isolar uma explicação. Juca, irmão de Juliana, comentou no meio da conversa.
li uma história incrível. Depois nós temos os parênteses, né? Que eles podem ser usados para isolar palavras ou frases explicativas, além de substituírem aí a vírgula em algumas situações. Ó, vamos observar. Ele deveria, entre parênteses, ou não, aceitar aquela proposta. Juliana, entre parênteses, irmã de Tiago, resolveu que leria a história para todos. Então, ele pode isolar as palavras ou frases, né? E pode também substituir a vírgula aí em alguma situação, quando necessário. Há aspas, que são aqueles dois tracinhos que ocorrem aí em cima da palavra, pode ser usada para isolar ou para destacar uma palavra ou uma expressão, para indicar que se trata de uma gíria ou de uma palavra estrangeira, ou também para indicar a fala de um personagem em um discurso direto. Ela só queria entender toda aquela situação. Aquele livro era muito irado. Paola logo comentou: precisamos mesmo de férias. Então vocês puderam notar aí, né, o quanto é importante a pontuação na hora da escrita, tá? Ela faz toda a diferença e um texto mal pontuado, ele não é interpretado direito e a gente não entende o que ele quer nos passar, tá bom? Vou deixar para vocês em PDF aí no grupo, que é para vocês copiarem no caderno sobre a pontuação. E logo depois que vocês copiarem no caderno de português os sinais de pontuação, nós vamos fazer a atividade aqui no caderno 2 do livro de português. Então, depois que vocês copiarem no caderno, né, a matéria, vocês vão fazer aí a página 9 e a página 10, jogo rápido, do caderno 2 de português, tá? E aí nós vamos corrigir na próxima aula, e peço para que vocês, assim que terminarem de fazer a atividade, batam foto e me mandem no WhatsApp, tá? Então, página 9, página 10, e copiar a matéria que eu mandar em PDF no caderno de português, que são sinais de pontuação, tá? Então, até a próxima aula, aula de correção. Até lá!